se perder hoje, não vai ser um fracasso? Ou é isso que o Rodrigo falou, né? Não vai ser um fracasso, tá tudo bem, o trabalho dele, construção, etc. Aliás, se perder hoje, estava fazendo uma pesquisa aqui, se perder hoje vai ser a primeira vez desde 2001 que o Brasil perde 3 jogos seguidos, que eram aquelas seleções do Leão na Copa das Confederações, que perdeu 2 jogos, e do Filipão na estreia dele, né? Derrota para o Uruguai. 3 derrotas um ano antes da Copa do Mundo, né? Olha o time que gente, tem um time aqui. O time da Copa das Confederações do Leão tinha o Cláudio Caçapa. Você não lembrava dessa, Rodrigo Matos? Cláudio Caçapa, técnico do Botafogo, o agora que a gente elogiou. O Leomar, né? Não foi para a Copa das Confederações, mas ele convocou o Leomar do esporte. O Leomar não jogou nessa aqui. Ramon Menezes. O Leão teve uma passagem, digamos assim, meio, no mínimo, peculiar pela seleção brasileira, né? Não, porque eu vi ontem o Casão falando assim que é tipo uma das piores seleções que a gente já viu e tal. Eu tava vendo essa escalação aqui, olha, vou te contar. Mas tem coisa muito pior. Pega aquela seleção do Falcão na década de 90, início da década de 90, as convocações de Falcão também eram outra. Ele convocou o Gil Baiano. Tem coisa aí, viu? Não é que a seleção brasileira foi. A gente só lembra da Copa de 70 achando que foi aquilo ali durante os 100 anos da história da seleção. Não foi isso aí, não, cara. Tem muita história ruim para contar aí durante esse período. Mas eu acho, Domi, que assim, eu sou mais equilibrado em relação a essa. Eu tento evitar grandes adjetivos para o bem e para o mal. Assim, nenhuma sequência de 2, 3 vitórias me deixa extasiado, tipo a sequência de resultados do Tite nas eliminatórias passadas e até mesmo retrasadas, e nenhuma sequência de 2, 3 derrotas me deixa achando que tá tudo completamente errado. Eu tento ser mais equilibrado nessas análises. É lógico que seria você empatar, uma sequência de você empata com a Venezuela, perde do Uruguai sem jogar nada, perde da Colômbia num jogo em que taticamente você ficou muito exposto, e perde da Argentina em casa no Maracanã, se perder hoje, é claro que vai ser um fracasso de resultados, vai ser uma sequência muito de resultados. Um fracasso completo o trabalho do Diniz? Eu acho que não. E aí a gente também olhar o entorno, olhar a situação, olhar para os jogadores. Senão a gente vai também falar que o Filipão foi um fracasso completo por perder de Honduras na Copa América, e um ano depois o cara estava ganhando a Copa do Mundo. As construções, principalmente construções que vêm depois de alguns traumas, e a seleção brasileira sempre vem de traumas se não ganhou uma Copa, elas são doídas mesmo, elas são complicadas. Tá com bastante jogador machucado, tem que substituir bastante gente, tem uma série de atenuantes para os resultados. Acho que seria um fracasso de resultado, mas não seria um fracasso o trabalho que o Diniz faz, ainda mais trazendo tanta gente nova para a seleção, como disse o Rodrigo, dando chance a alguns jogadores que vão usar essa experiência no futuro. Muito bom, a gente perguntou aqui no nosso chat quem que deve ser o substituto do Vini Júnior que se machucou. O Gabriel Jesus está em último aqui nas respostas, mas ontem ele treinou com esse time: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, André, Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Então, o Gabriel Jesus deve ser, né, o titular no lugar do Vini Júnior. Considerando o que foi o jogo com a Colômbia e o que do outro lado hoje tem o Messi e a Argentina, Rodrigo, essa é a melhor escolha? Eu acho a escolha compreensível, porque você já perdeu muito jogador que tem alguma experiência de seleção, e aí você poderia pensar assim, o Endrick seria uma opção melhor. No jogo contra a Colômbia, quando o Vinícius Júnior se machucou, eu acho que o Endrick teria sido uma opção melhor do que o João Pedro. Mas assim, agora você vai jogar contra a Argentina, você já perdeu o Vinícius, e você tem muitos outros jogadores que não são exatamente estreantes, porque se você pegar os 4 de frente ali, todos jogaram Copa, né? O Rafinha, a Martinelli e o Jesus e o Rodrigo. Mas eu acho, mas o André não, o Bruno jogou, mas era reserva, enfim, o Martinelli também era reserva.
eu acho que faz sentido por o Jesus ser um jogador mais experiente para esse tipo de jogo e começar com ele. Mas eu gostaria muito de ver, e eu acho que vai acontecer, pelo que a gente viu do Diniz lá nos treinamentos, do Endrick entrar em algum momento, seja no lugar do Jesus, que seria o mais previsto, seja no lugar do Rodrigo, eventualmente, para fazer uma dupla de ataque, e aí vai depender de como andar o jogo, né? Talvez fizesse mais sentido mesmo no lugar do Jesus. Mas eu acho que esperemos isso, e eu acho que inclusive vai criar um clima no Maracanã, se ele entrar ali num segundo tempo, porque é um jogador que todo mundo está querendo ver. Mas eu acho que para o início, eu acho que faz sentido começar com Jesus. Aqui no nosso chat está todo mundo querendo ver o Endrick titular, em 64% dos votos, inclusive eu coloquei. É curioso que o Jesus era o garoto prodígio palmeirense, né? Quando ele saiu do Brasil, né? E aí, se você fosse fazer essa mesma enquete na época que ele jogava aqui no Brasil e todo mundo via ele, eu não estou falando que é torcedor do Palmeiras, não, mas a torcida brasileira que o via constantemente, provavelmente ele estaria aí nas cabeças. Como o Jesus agora tem uma carga. Ele tem uma carga na Copa de 18, que ele foi muito mal na Copa. Ele foi muito mal na Copa de 18, né? Lembrando. Mas ele está em uma boa fase no Arsenal. Ele vem jogando bem já há um tempo. Acho que faz sentido, pelo menos, começar com ele. Até porque você tem 4 atacantes. Você precisa ter mais participação desses 4 na marcação. E o Jesus entrega mais isso do que o Endrick. Então eu vou ser aqui o não popular, eu falar com a voz aquele coroa, né? Aquele coroa que fala assim, calma, meus meninos, não sei o quê, e dizer que acho que há uma certa razão na escalação do Jesus. Mas eu entendo digamos, a galera ficar com esse pedido pelo Endrick. O clamor popular é absolutamente compreensível, e eu vou ficar decepcionado se o Endrick não entrar em nenhum momento do jogo. O Endrick está vencendo, como eu falei. Vai lá, fala o resultado da enquete pra gente ver como é que tá. 63% dos votos, agora caiu um pouquinho. Rafael Veiga, 15%, Joelinton, 12% e o Gabriel Jesus, apenas 10%, Júlio. Então, eu acho que se fosse para não jogar o Gabriel Jesus para jogar um meio-campista, eu gostaria que a seleção jogasse sem laterais. Já falei isso várias vezes e sei que o Diniz também pensa nessa hipótese, mas não sei para quando, né? Porque realmente ele não vai ter mais muito tempo com a seleção brasileira. Mas se fosse para escalar o Joelinton, teria um sentido tático aí importante. Se é para colocar um atacante e manter o quarteto, na boa, gente, é lógico que tem que ser o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus não tem o menor cabimento a pegação no pé que existe com o Gabriel Jesus. E tem muito de clubismo aí. Existe, vai. Não, discordo. Ele joga muito. Cara, ele joga bem nas duas Copas. Joga bem no clube, mas na seleção. Ele era reserva na Copa de 2022, né? Ele era reserva na Copa de 2022, então ele não jogou bem quantos minutos? Ele jogou bem poucos minutos. E em 2018 ele era titular com 21 anos de idade. Tudo bem, foi um erro do Tite. O melhor jogador, o jogador em melhor fase naquele momento lá em 2018 era o Firmino, não era o Gabriel Jesus. Foi um erro do Tite. O Jesus ajudou o Tite nas eliminatórias, ele manteve para a Copa do Mundo. Era um menino de 21 anos que estava fazendo uma transição na carreira. Mas assim, se você vai pegar uma Copa, alguém que não jogou bem, e aí não pode mais ser utilizado, por que mesmo que o Neymar é convocado, então? Assim, a Copa do Mundo tem alguns jogos, alguma característica, tá cheio de jogador aí que fez redenção de uma Copa para outra, jogou mal uma Copa, jogou bem a Copa seguinte, acontece, né? O Gabriel Jesus hoje ele é um dos principais atacantes brasileiros na Europa, ele tem o entrosamento com o Martinelli, que é importante para essas horas, e tem muito clubismo, sim. A torcida do Palmeiras nas redes sociais é um inferno quando se trata de Vinícius Júnior. A torcida do Flamengo é um inferno quando se trata de Gabriel Jesus. Tem uma coisa de Flamengo e Palmeiras que é nítida. Aliás, esse é um risco de botar o Gabriel Jesus no jogo de hoje. É capaz que quando pegue na bola, você já vai... Júlio, em relação ao Jesus, não. Jesus, ele embora tivesse essa identificação lá atrás com o Palmeiras, hoje em dia eu acho que ele já é um jogador internacional, não vejo essa relação direta, não. Hoje em dia baixou um pouco, mas isso existiu muito. Nossa, mas muito, Rodrigo, muito. Foi muito nítido para mim ao longo de muitos anos como
a torcida do Flamengo pegava muito no pé do Jesus e a torcida do Palmeiras muito no pé do Vinícius Júnior. Até no caso do Vinícius também já dissipou, já virou uma coisa mais é uma coisa diferente, mas isso existiu bastante, bastante. Agora, você falou da lateral, né, Júlio? A gente tem essa questão na seleção, não é de hoje, já falamos outras vezes aqui no programa. O Diniz tem o Renan Lodge escalado como titular, e aí o Carlos Augusto como opção para a esquerda e o Emerson Royal para a direita. Só que o Emerson Royal também foi bastante criticado contra a Colômbia, e aí o pessoal resgatou um grito da torcida do Tottenham que fala que ele não marca e nem ataca. Olha só. Abre aspas, né? Ele não defende, ele não ataca, Emerson Royal é nosso lateral. Será que essa é uma... A torcida do próprio time, né? Mas aí a gente vai resgatar também a música, e ontem foi resgatada até no Deprimeira com o PVC da torcida do Arsenal, que exalta o Jesus, porque aí se resgatou uma, tem que resgatar a outra. Então a opinião dos torcedores londrinos só vale quando é para esculhambar o Royal, mas não vale quando é para exaltar o Gabriel Jesus. Então tem que ter, ou a opinião do torcedor londrino vale, ou ela não vale. A gente é parcial aqui, a gente escolhe o que a gente exatamente, recortes selecionados, digamos assim. Vocês têm razão, os torcedores do Tottenham e do Arsenal. Do Emerson Royal, vocês mostraram? Não, mostraram essa do Jesus, né? É a música do Jesus, então que é uma exaltação ao Jesus. Exatamente. Aí eu não conhecia essa música do Royal. E agora, o Royal foi muito mal contra a Colômbia mesmo, né? Ele tomou um chocolate do Luiz Dias, né? Ele perdeu, ele não conseguiu marcar, faltava apoio para ele, acho que tinha que ter outra pessoa junto marcando com ele, o Rafinha devia ter voltado mais, ou grudado ali um volante, mas eu acho que seria o Rafinha. E quando ele deu muito espaço, né? Deixou o jogador arrancar, o Luiz Dias, o melhor jogador da colombiana, arrancar em cima dele. Se não fosse o Alisson ali, o Royal. E além disso, ainda assim, quando saíram os gols, ele estava ali marcando na cabeçada, também perdeu. Agora, não tem outro lateral, né? E aí foi um erro de convocação do Diniz, né? Quer dizer, não tem lateral hoje no Brasil, né? Lateral direito. Mas ele decidiu levar só um, que foi o Royal. O Royal não foi bem, o Lodge não foi bem, o Lodge ele trocou. Só que o Royal não tem outro lateral para trocar. Podia ter trazido... seria o PP improvisado, né? Só que para marcar o Di Maria. Arriscado, hein, Rodrigo? O PP jogou improvisado contra a Colômbia, ele entrou como lateral esquerdo no lugar do Renan Lodge, né? Mas ele já jogou no Porto lá na outra lateral também, né? Mas eu acho que é um pouquinho demais, digamos assim, para... Eu não sei se vai ser o Di Maria, né? Porque a Argentina ainda está em dúvida aí. Pode ser que escalhe um meia a mais, pode ser que seja o Nico Gonzalez ali na esquerda, mas de qualquer jeito ele ia ter um atacante ali por aquele setor. Então, eu acho que aí tem que manter o Royal, mas eu acho que poderia ter trazido outro lateral. O Ian Couto da outra vez... O Ian Couto estava machucado, ou Júlio? Ou foi só a opção do Diniz? Eu acho que não, né? Aparentemente foi opção do Diniz mesmo. Não estava machucado. O Ian Couto tá jogando bem. Porque eu não achei ele mal naquela primeira perna da convocação. Aquela primeira perna ele não foi mal, não. Assim, não foi brilhante, mas também não foi mal. Seria uma opção ali para ter como reserva nesse caso, né? Porque o Emerson acho que foi pior do que ele. Foi tanto que quando eu vi a convocação, eu achei que o Brasil fosse fazer o teste dos 3 zagueiros. Tá levando 3 laterais só porque não vai usar, enfim. E aí não rolou esse teste dos 3 zagueiros, né? Poderia, assim, com o que tem na mão, poderia empurrar o Marquinhos para lateral direita, trazer o André para trás, ou colocar o Nino, enfim. Trazer o André para trás e colocar, por exemplo, o Douglas Luiz, que está jogando muita bola, né, na Inglaterra, fazer um meio de campo mais Premier League ali, Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Joelinton, por exemplo, um meio campo Premier League de força, de velocidade, né? O André de zagueiro? Poderia colocar o André de zagueiro, como ele faz, né, constantemente, quando está perdendo o jogo, ou nos segundos tempos do Fluminense. O André seria um dos meus 3 zagueiros, se jogasse com 3 zagueiros na seleção do Diniz. O Emerson Royal foi muito mal mesmo. E o Scaloni, ele tem essa... Eu não sei se dá pra gente falar, tem essa característica. É um técnico muito novo que a gente só viu trabalhando na seleção argentina. Essa que é a verdade sobre o Scaloni. Mas quando
importou, ele fez algo que o Tite não fez, por exemplo, né? Ele olhou para o adversário. Aliás, o técnico brasileiro nenhum faz isso, né? Ele olhou bastante para o adversário e a cada jogo da Copa do Mundo a Argentina jogava de um jeito. Teve jogo que jogou com 3 zagueiros contra a Holanda, espelhou o esquema da Holanda. Teve jogo que jogou com meio de campo mais reforçado contra a Croácia, para fazer diferente do que o Tite fez. Teve jogo que jogou com o Di Maria, como contra a França na final da Copa do Mundo, para tentar explorar ali o lateral, as costas lateral da França. Se o Scaloni olhar bem para o que a seleção brasileira fez contra a Colômbia, ele bota o Di Maria para jogar, porque é uma teta ali, né? Ir para cima do Emerson Royal. Essa expressão é muito boa. Ó, o Paulo Moreira tá falando aqui que o número de likes é baixo porque eu não interajo com o chat. Então vou começar a interagir mais. Vamos ver se ajuda, se o número de like aumenta. Você já deixou o seu like conta, hoje? Hein? Botou na sua conta. Só com os chatos ela interage. Graças a Deus essa data FIFA acaba hoje. Tá bom, né? Assim, acabar com o Brasil e Argentina tá show, né? Por esse ano. As opiniões sobre o Gabriel Jesus são engraçadas, né? Porque as pessoas ou amam ou odeiam, né? Ó, o próprio Igor falando assim, que ele é um dos artilheiros da Champions. Aí o Benjamin fala que ele é horroroso. E a opinião com o Diniz também aqui no nosso chat vai de 8 a 80. O Cristiano, o Diniz é o melhor técnico do Brasil. Aí o Antônio César, Diniz não é técnico para a seleção. Tá muito bom. E pelo menos parou aquele comentário de o Diniz só deixa feliz o outro time, né? Aquela coisa, todo mundo gosta do Diniz, menos quem é do time dele, porque esses dias eu encontrei no meu Instagram, um cara me xingou aí como eu não ligo, né? Os caras me xingam, eu olho e deixo passar. Mas aí eu vi que ele já tinha me xingado. E aí o xingamento anterior era de 2 anos antes, falando, vai perguntar para a torcida do Fluminense se gosta do Diniz. Olha, eu acho que gosta, hein? Eu acho que gosta. Não, e é impressionante como mudaram as avaliações sobre o Diniz em 20 dias, né? Porque ele acabou de ser campeão da Libertadores e aí foi uma exaltação ali. Aí, de repente, em 20 dias, ele se tornou o maior fracasso do mundo. Eu acho que é muito 880 mesmo. Eu acho que tá um pouco demais essa análise desse jeito. Entendeu? Qual?